Bom dia, amada igreja, que a graça do Senhor esteja presente em sua vida todos os dias. Bom dia aos amados que se encontram no templo presencial, bom dia a você que está em sua casa,
se preparando para mais uma escola bíblica dominical. Sejam muito bem-vindos à casa de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e que, mais uma vez, Ele possa nos ensinar, falar aos nossos corações através do estudo da sua santa e bendita palavra. Nós estaremos orando nesse instante para que possamos estar dando início a esse momento de culto, a esse momento de escola bíblica dominical. A você que está se achegando aí, seja bem-vindo e que juntos possamos ter um dia produtivo, para que assim possamos crescer em maturidade cristã. Vamos orar então, meus amados. Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado pela família, obrigado por tua graça, obrigado pelo cuidado, obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem concedido ao seu povo. Nós te louvamos por isso. E nesta manhã, Deus, uma manhã tão especial, onde o Senhor nos oportuniza a vivermos tudo que o Senhor tem para cada um de nós, vivermos os propósitos do Senhor em nossas vidas. Nós clamamos que o teu Santo Espírito esteja conosco, nos dando alegria, colocando paz em nossos corações e nos dando sabedoria, para que possamos tomar decisões que realmente sejam acertadas e que, acima de tudo, glorifique o teu nome. Abençoe a família da Igreja Batista Esperança, cada pessoa, cada família que compõe o corpo de Cristo nessa localidade, que o Senhor possa abençoar poderosamente aqueles que não fazem parte ainda deste corpo, que estão ao alcance da nossa transmissão. Da mesma maneira, o Senhor possa estar alcançando e abençoando as suas famílias. Te louvamos por tudo, e nesse dia, ó Pai, um dia tão especial, um dia que nós estaremos exercendo a nossa cidadania, votando para prefeito, para vereadores, que o Senhor nos dê a sabedoria para que possamos fazer as escolhas certas, para que o povo possa realmente se alegrar e realmente perceber a atuação do Senhor em nossas vidas através dessas decisões. Te louvamos por tudo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Salmo 111, quero deixar esse versículo, ou melhor dizendo, esse texto para você meditar nesta manhã, um texto muito oportuno. Eu quero ler todo o texto, tem apenas 10 versículos. Salmo 111, diz assim: aleluia, darei graças ao Senhor de todo o coração, na reunião da congregação dos justos. Grandes são as obras do Senhor, nelas meditam todos os que as apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Ele fez proclamar suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo, deu alimento aos que o temiam, pois sempre se lembra de sua aliança. Mostrou ao seu povo os seus feitos poderosos, dando-lhe as terras das nações. As obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Ele trouxe redenção ao seu povo e firmou a sua aliança para sempre. Santo e temível é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Aleluia! Daremos graças sempre ao Senhor, o Todo-Poderoso, como foi descrito aqui pelo salmista, revelado pelo salmista. Ele é um Deus que cuida de tudo, cuida de todos e tem cuidado de cada um de nós. E principalmente, Ele nos concede a sabedoria. E nesse dia de eleição, de votação, onde exerceremos a nossa cidadania, é muito oportuno sermos sábios. E vamos alcançar a sabedoria quando realmente buscarmos no Senhor, porque nós sabemos que a sabedoria que Deus nos dá excede todo e qualquer entendimento humano. Então,
nesse dia tão importante para o nosso município, especificamente em Vila Velha, que você possa buscar sabedoria no Senhor, para que Ele possa trabalhar em sua vida e assim você tomar uma decisão acertada. Mas continue orando pelos nossos representantes ali na Câmara e também na Prefeitura, para que Deus possa estar trabalhando nesses corações, que Deus Ele conceda um dia abençoado e, acima de tudo, abençoador. Antes de iniciarmos a Escola Bíblica Dominical, eu passar a palavra para o irmão Neto, eu quero pedir a você que compõe o corpo de Cristo, que faz parte da membresia dessa igreja, continue orando, continue participando. Temos aí até o final do ano uma agenda administrativa, precisamos estar aprovando os relatórios financeiros. Então, você que faz parte do Conselho Fiscal, da diretoria, procure informações, se envolva, para que juntos possamos estar realizando todos todos esses feitos, né? Todas essas obrigações eclesiásticas que nós temos aqui como igreja. Que Deus abençoe a sua vida, lhe conceda um domingo lindo, abençoado e, acima de tudo, abençoador, no nome de Jesus. Eu passo a palavra ao irmão Neto para darmos início à Escola Bíblica Dominical nesse dia. Bom dia, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos dar hoje continuidade ao estudo do livro de Provérbios. Nós estamos já na terceira parte desse livro, em que nós vamos ver agora mais conselhos sobre o procedimento do viver. Viu? Liga o ventilador para gente. Os de trás. Que vai do capítulo 16 ao capítulo 22 de Provérbios. Provérbios 16 ao capítulo 22. Nós vamos ver a respeito sobre conselhos sobre procedimento no viver. Vamos ler alguns versículos do Provérbio 22. Está baixo? Não, tá bom. Tá bom. Então, os irmãos que estão em casa, vendo pelo Facebook, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Provérbios 16,
E ele diz assim, logo no primeiro versículo, até o versículo 3. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Como nós vimos na semana passada, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, o Salomão, ele vem dar esse, assim logo no início, confia no Senhor e as tuas obras. Confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Esse é o princípio da sabedoria. Nós, como cristãos, apesar de estarmos neste mundo, como Jesus falou que como seria o nosso viver nesse mundo, mas a principal função nossa é confiarmos em Deus e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Hoje é um dia muito importante para o município, todos os municípios do Brasil, porque, como sabemos, o município é como fosse a base da política. É no município que nós elegemos aqueles que posteriormente poderão ser eleitos nos estados e posteriormente talvez ser eleito no país. Então, saber escolher bem aqueles que nós iremos confiar a responsabilidade de fazer leis e administrar o município é agir com sabedoria. Nós devemos pensar muito bem naqueles que iremos colocar lá, para depois não reclamarmos dessa situação. Por quê? Não adianta depois de ter colocado ficar reclamando, porque nós colocamos lá, tanto o prefeito como vereadores. Se o prefeito não fizer nada, a culpa é nossa. Se o vereador não fizer nada, a responsabilidade também é nossa. Se o vereador for contra aquilo que nós defendemos e nós votamos nele, não podemos reclamar depois. Mas sabendo sim que mesmo apesar disso tudo, Deus está no controle. Nós apenas expressamos a nossa vontade, mas é Deus quem controla todas as coisas. Então, no estudo de hoje nós vamos ver procedimentos para o viver. Estamos na caminhada do livro de Provérbios. O espaço é pequeno para abordar tantos preciosos ensinamentos. Na realidade, o livro todo nos dá conselhos sobre procedimento no viver. Como bom aluno, busque comentários bíblicos e explicações que vão lhe ajudar a crescer pessoalmente no conhecimento da palavra. Tem muita matéria boa a ser pesquisada, destes 31 capítulos. Siga a proposta de Salomão, seja sábio, buscando a sabedoria aos pés da cruz. A partir do capítulo 16, encontramos na segunda parte do livro, que apresenta dezenas de orientações como desenvolver a si mesmo. É uma busca pelo equilíbrio emocional e retidão de caráter. No capítulo 16 ao 22, o autor nos encoraja a uma vida justa, a ter harmonia de vida com Deus e com o próximo. Nós, quando lemos o livro de Provérbios, nós vemos todos esses ensinamentos. Salomão, ele nos dá esses conselhos que, se nós seguirmos eles à risca, com certeza nós teremos um belo procedimento no viver. A nossa vida, ela será pautada na ética, será pautada no domínio próprio, ela será pautada na sabedoria que vem da palavra de Deus. Mas seria, às vezes, até uma pergunta: será que nós conseguimos cumprir todos esses conselhos? Conselhos sobre domínio, sobre como proceder, como falar, ouvir? É uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos sobre esse procedimento. Por que temos tantos conselhos na Bíblia e muitas vezes nós não seguimos? E às vezes seguimos até outros conselhos de outras pessoas e deixamos de buscar na palavra o que a palavra tem para o nosso proceder diário e durante toda a nossa vida.
Vemos no mercado editorial muitos livros de autoajuda que os autores, os mais diversos, dão orientação para que a pessoa se realize e seja bem consigo mesmo. E muitas vezes esses autores nem sequer temem a Deus. E muitas pessoas, às vezes, no nosso meio vai ler livro dessas pessoas, procurando nelas uma autoajuda para melhorar o seu viver. Sendo que nós já temos um manual completo de vida, que é a palavra de Deus, dando todos esses conselhos e ensinamentos. Já vemos que pessoas, às vezes, elas procuram, fora do meio da palavra, conselhos para melhorar o seu equilíbrio emocional e espiritual, até mesmo espiritual. Enquanto que na própria palavra de Deus nós temos todos esses conselhos. Mas temos esse livro de Provérbios que nos indica todos os caminhos por onde andar e praticar para estarmos bem e podermos ser bênção para o nosso próximo. Então nós vemos que o livro de Provérbios, ele traz todos esses conselhos. Não foi à toa que Deus colocou no coração de Salomão para passar para nós esses conselhos. Infelizmente, nós procuramos às vezes conselhos de pessoas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Está em Provérbios 15:15. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Mostra que a alegria da pessoa, ela pode transformar o seu viver. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos, porque é o Senhor que está no controle de todas as coisas. E a melhor coisa que temos que fazer é colocar no Senhor a nossa confiança, para que tenhamos uma vida tranquila. Em Salmos diz que muitos confiam em cavalos ou em cavaleiros, confiam na força da sua própria mão, mas nós preferimos confiar no Senhor. Isso faz parte da sabedoria, colocarmos todo o nosso procedimento, toda a nossa confiança em Deus. E o livro de Provérbios, ele traz isso, além dos conselhos. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Olha só. Então, quando eu pego, durante o meu caminhar, eu me deparo com uma situação dessa, o que acontece comigo? A pessoa que vive muito triste, normalmente ela é uma pessoa doente. Por quê? Porque, como está aqui, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Ela vai... muitas pessoas, devemos conhecer pessoas que vivem reclamando, né? A vida, ela não parece, mesmo na presença de Deus, ela não parece ser uma vida de bênção, mas uma vida de tristeza. E vemos que essas pessoas têm grandes problemas, às vezes não só de saúde emocional, mas também de saúde corpórea, saúde física. Ela tem problemas porque a mente dela está envolvida nestas coisas. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, mas o que confia no Senhor será bem-aventurado. Conselho que Salomão dá aqui no versículo 21 do capítulo 16. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Nós temos vivido os dias hoje que pessoas têm colocado a sua confiança no homem, sendo que a própria palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no homem. E é bem-aventurado quem confia no Senhor. Mas muitos de nós têm procurado confiar em homem e defender homens. Às vezes deixam de defender a própria palavra de Deus, porque existem homens defendendo procedimentos até mesmo contrários à palavra de Deus. Nós temos vivido momentos em que as pessoas estão mais preocupadas com esse mundo do que com a vida eterna. E por isso tem entrado em debates, defendido, mas os seres humanos, defendido procedimentos em que a palavra de Deus condena, para agradar aos homens.
esquecendo que em todo o ministério de Jesus, Jesus procurou agradar a Deus. Jesus não se preocupava com o que os outros diziam dele ou o que os outros iam achar dele. Mas a preocupação dele: eu vim para fazer a obra de meu Pai mandou. Então Jesus, ele agradou a muito poucos, porque ele estava preocupado em fazer aquilo que o Pai. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Nós vemos esse conselho para o viver que Salomão diz. A coroa de honra são os cães, são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Melhor é longânimo do que valente, o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a disposição. Esses conselhos que Salomão dá no capítulo 16. Conselhos práticos para o dia a dia. Que atenta prudentemente. Todos os dias nós atentarmos prudentemente para a palavra, achará o bem. E o que confia no Senhor será bem-aventurado. Esses são esses conselhos que nós vemos no capítulo 16. Vivemos em uma sociedade estressada, onde qualquer palavra ou ação já é movida de discórdia, de brigas e palavrões. Há pessoas que procuram confusão e, como diz no popular, dão tudo para entrar numa briga e tudo para não sair dela. Mas que vantagem! Que vantagem é essa? O fim nunca é a paz e confiança. Sempre alguém acaba machucado emocionalmente ou fisicamente. Mas Salomão diz que quando os nossos caminhos são agradáveis a Deus, até os inimigos se afastam. Como está no versículo 7 e 32 do capítulo 16. Melhor é o longânimo do que o valente, o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até seus inimigos até os inimigos façam que tenham paz com ele. Se você vive agradável ao Senhor, até os inimigos procuram ter paz com você, né? Então, pessoas que vivem brigando numa sociedade estressada. Mas a sociedade hoje, ela está de que forma? Ela está tão preocupada com o adquirir e o obter, que as coisas mais importantes têm sido deixadas de lado. E muitos deles se veem no final de uma vida que conquistaram muitas coisas e perderam a própria vida. Um guerreiro conquistar uma cidade tem menos valor do que aquele que domina os seus próprios sentimentos raivosos. É o que Salomão diz sobre isso aqui. O longânimo significa pessoa generosa, altruísta, corajosa e paciente, e etc. A palavra hebraica é macrotimia. Macro, longo, e timia, igual sentimento, que é um sentimento longo. Pessoa que possui um sentimento longo em questão de paciência. Não como uma forma de confirmar os conceitos. Vejamos um exemplo neste capítulo 16, onde o versículo 1 está correlato com o versículo 33, e assim por diante. A fonte dos livros poéticos, 2, de Exaltino Gomes Filho e Caio Júlio César Jordano, na Joerp 2012. Fala sobre, é um dos livros bons para estudar sobre os livros poéticos. No grego, significa que uma pessoa é vagarosa, sem se irar. No capítulo 17, 14, lemos: como soltar as águas é o princípio da contenda, deixar por isso a porfia, antes que sejamos envolvidos. Porfia significa discussão, disputa e polêmica. O apóstolo Paulo já relaciona como fruto do Espírito em Gálatas 5:23, o domínio próprio. Na verdade, é mais fácil dominar uma ideia, uma pessoa, uma situação, do que a si mesmo. Concorda? É mais fácil você dominar uma ideia, dominar um pensamento,
do que dominar a si mesmo uma situação. Mas é a regra de Deus para nós, o quê? Termos domínio próprio. É difícil, né? Como é difícil quando você às vezes é confrontado, você tentar se segurar para não dar uma resposta dura. Nós temos visto muito isso no dia a dia, porque existem pessoas que elas passam o tempo delas assim. Elas procuram você para questionar situações. Se você coloca uma coisa que ela não concorda, ela vem logo para cima de você, te questionando, procurando uma contenda, querendo, mesmo que ela não concorde, ela não aceita a sua opinião, ela quer que a opinião dela prevaleça. Serve meu convite. Só a gente bate muito de frente, então é melhor que não quero. Você não pode prevalecer sempre a sua ideia. Tem que prevalecer do outro. E é cansativo, tá? Nós vemos que existem pessoas que você coloca uma ideia, aí ela não concorda. Aí ela vem, rebate. Muitas vezes, às vezes eu ouço pessoas rebatendo, aí, enquanto é assunto, como se diz, do secular, eu estou deixando passar. Mas quando o assunto é fé, aí não. Aí eu não deixo passar porque, às vezes, a pessoa se diz professar a mesma fé. Mas quando você coloca um negócio relativo à fé, ela vem questionar sobre isso. Por que ela vem questionar? Às vezes, ela está recebendo orientação de outra pessoa. Como eu digo, existem muitas pessoas no nosso meio que estão dando mais ouvido ao mundo do que a palavra de Deus. E às vezes se esquecem, como Jesus disse, errais em não conhecer as Escrituras. Então, toda vez que alguém rebate o que está na Bíblia, ele está errando. Porque contra a palavra de Deus não há argumento. Não há argumento. O mundo aí fora, ele procura colocar dentro da palavra de Deus aquilo que não tem. Aí fica complicado. Se a pessoa não gostar de uma certa situação secular, tudo bem, isso é normal. Mas rebater o que está na palavra de Deus, ou tentar usar a própria palavra de Deus para rebater o que você falou, como se a palavra de Deus ela se contradizesse, na realidade ela não se contradiz, ela se completa, é complicado para o meio evangélico hoje em dia. E nós vemos hoje no nosso meio pessoas que, em nome de um determinado ideologia, elas estão fazendo isso. Quando você coloca um negócio como era feito antigamente, o que Jesus fez desde o início foi pregar contra o pecado? Não, Jesus não agia assim. Aí pega alguns textos isolados de situações para rebater, colocamos como se a igreja hoje, se nós hoje não pudéssemos falar contra o pecado, não pudéssemos falar contra o juízo de Deus, é como se o juízo não fosse existir. E todo o tempo a palavra traz isso, desde o Velho até o Novo Testamento, até Apocalipse realmente fala do grande julgamento. Se existe juízo, existe castigo. Se existe castigo, porque existe pecado. Se não existisse, Jesus não falaria, nem a Bíblia terminaria com isso. Então, a partir do momento que eu tenho uma ideologia de que Deus não vai castigar, que Deus não vai ter juízo, porque a pessoa rejeitou a Jesus, eu estou anulando o sacrifício de Cristo. Então, existem pessoas que você coloca um negócio, ela vem e rebate. Aí você não responde porque aquilo é secular. Aí quando você coloca alguma coisa sobre o evangelho, aí ela vem e rebate. Ela, na realidade, ela quer contender com você. Ela não quer discutir, ela quer contender.
ela quer que a sua ideia, o seu que você colocou, seja colocado por terra e ela prevaleça. E muitas vezes ela insiste naquilo ali, ela não aceita a sua ideia e ela insiste. Então, o que a Bíblia diz? Que nós devemos fazer o quê? Procurar não entrar em discussão com isso. Mas, infelizmente, é difícil, porque nós temos um inimigo que ele sabe todo o nosso ponto fraco. Ele estuda a gente, ele nos estuda de forma que ele conhece mais do que nós mesmos. Julgar muitas pessoas. Ela tem. Não posso citar que ela tem uma filha que ela é. Essa filha morava longe deles, e agora essa filha está morando perto deles. Ela veio questionar comigo, uma vez, eu estava dando uma ajuda na casa dela, na casa dela, quer dizer, o filho dela ajudou a gente a carro, aí ela veio questionar comigo a questão da. Me lembro daquele cara, a menina dormia com o menino. O menino em casa. Vocês estão falando? Eu falei, não, está errado. Inclusive, ela era da igreja batista, e os filhos pastor para a adventista, foi para lá também. Tipo assim, a Maria vai para as duas. Vai para lá. Aí ela disse, não, irmão, está errado. As crianças não podem dormir no não. Vocês meninos, mas as crianças, eles têm na minha, as crianças não distinguem nada. Faltaram de coisa. Ela disse, não, mas a menina já, mas a menina tem 11 anos. Aí eu peguei e falei, isso aí. Então, eu queria falar isso. Mas a questão, não, tem coisa pior. Aí eu peguei, fui direto na família dela, né? Tem coisa pior na sua família. Não, minha família era pior, não. Só a filha que é assim, tem a filhinha dela que tem 6 aninhos também. Com um vídeo lá, igual nós estranhos. Qual que é pior? Os meus filhos dormirem com a filha na cama, ou a neta presenciar aquilo tudo ali, a mãe com outra mulher. Qual que é pior? Ela se calou, ficou com raiva. Existem pessoas que Jesus ele diz, antes de você falar do seu irmão, você tem que tirar a trave que está no seu olho. Então, eu não posso chegar para você, tentar te dar uma instrução, se eu estou pior do que você, entendeu? Eu querer falar de uma coisa, por exemplo, no caso, ela quis falar de uma coisa que ela tem exemplo pior na casa dela. Então, a Bíblia diz assim, antes de você falar qualquer coisa, tira a trave do seu olho. Resolva a sua situação. Porque eu não posso falar com uma pessoa a respeito de uma situação que ela está vivendo se eu vivo uma situação semelhante ou pior. Então, para que eu possa falar com uma pessoa sobre a situação que ela está vivendo, eu não posso estar vivendo aquela situação e eu tenho que ter exemplo. Então, a Bíblia nos ensina isso. Então, às vezes a pessoa fica olhando o telhado dos outros com um telhado de vidro, jogando pé no telhado. Entendeu? É muito estranho isso. Então, o que nós vemos aqui? Que o apóstolo Paulo disse que o fruto do Espírito em Gálatas 22 é o domínio próprio. Muitas vezes nós somos afrontados, e às vezes essa afronta ela não fica só simplesmente naquilo superficial. Ela vai mais profunda. E nessa profundeza é que causa com que nós tenhamos essa reação. Né? Porque a gente está falando uma coisa e tem um sentimento pior. E é isso aí praticamente natural que nós respondamos à altura. Então, nós temos que ter cuidado para que o domínio próprio, às vezes é melhor a gente ficar calado do que responder, para não aumentar mais ainda o furor. E às vezes, muitas vezes você fala uma coisa para a pessoa, ela fica calada, aí você se sente ofendido, aí você cutuca de novo para ver se ela responde, né? Às vezes nós somos assim, existem pessoas assim, ela cutuca de novo, ela volta no mesmo assunto para ver se você consegue responder. Se você não responder, ela vai tentar até uma terceira vez. Em vez dela falar assim, o cara não respondeu, é melhor ficar quieto. Não, mas ela, na realidade, ela quer uma contenda. No capítulo 17,
Por isso que a palavra de Deus, ela tem todos esses ensinamentos. Se nós, todo dia, lermos o livro de Provérbios, nós vamos pensar, todas as vezes que acontecer alguma coisa, nós vamos olhar para o conselho e falar assim, isso aqui eu vou aplicar nessa situação. Mas muitas vezes nós erramos porque não conhecemos esses conselhos. Devemos, por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que, no Salmo 1, que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Quer dizer, meditar na lei do Senhor não é apenas você ler, é você estar com ela na mente. Quando acontecer alguma coisa, ela está na sua mente. É melhor calar do que para não procurar confusão. É melhor eu me fazer de morto do que ficar criando contenda e acabar até mesmo sendo uma situação pior. No capítulo 17, no versículo 16, diz o seguinte, capítulo 17, 16. De que serviu o preço da mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Né? Para quê? Se ele não tem entendimento para ter sabedoria, para que serve? Né? Os filhos dos filhos são coroa para os idosos, e os pais são orgulho dos filhos. A vida, como está no capítulo 6, no capítulo 17, 6. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. Quando Salomão fala isso, ele diz assim, a vida é feita de fases, cada um com seu preço e com sua beleza, com suas vantagens e desvantagens. Deus deixou a terceira idade para curtirmos os netos. Neto é aquela linda criança que chega sem incomodar o ventre da mãe, nem os gastos do bolso do pai. Uma avó e um avô com netos voltam à infância. Avós são para descontrair, nunca para anular as normas dos pais. Quando por uma fatalidade os avós se tornam pais dos netos, então a disciplina e os momentos lúdicos se misturam, porque a responsabilidade dobra. Vejo que Salomão faz um paralelo entre coroa e glória. Ambos são recompensa, como está no capítulo 17, 6. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Nós vivemos numa sociedade hoje que a maioria das pessoas não estão querendo nem filho. Quanto mais neto, né? Se não tem filho, não tem neto. E o que Salomão diz aqui, que são recompensas para as pessoas idosas. Como é que um casal não fica feliz quando o filho ou a filha dão sequência ao nome da família, aquela família, né? Quando, meu filho vai ser pai, o avô fica todo babão. A avó, minha filha vai ser mãe, ela fica toda babão. Agora, existe uma diferença. Aqueles que amam seus filhos e aqueles que querem filho. Tem avó que não quer saber de neto, isso é uma realidade. Tem avô que quando o filho vai em casa, já vence. Isso também é realidade. Uma pessoa dessa, para ela não tem recompensa. Infelizmente, ela vai no contrário do que a palavra de Deus diz. Né? Antigamente, minha mãe se a mãe tivesse viva hoje, que estaria com uns 35 netos. Né? Ela chegou até a pegar bisnetos. Então, ela gostava dos netos dela. Os netos dela chegavam lá em casa. Ela tinha aquelas questões de bagunça, né? Mas ela só dizia para minhas irmãs, meus filhos, tome conta dos seus filhos. Mas ela nunca deixava de receber um neto. Ela nunca chegava a dizer assim, não quero criança aqui. Não. Mas tem por quê? Porque é a sequência. Ela dizia assim, eu tenho tantos netos. Né? Né? Aí você vê hoje, numa sociedade em que muitos casais não querem filhos, não vão querer muito menos neto. A tendência é ter uma vida, uma velhice isolada e abandonada, né? No asilo. Mais conselhos para o dia a dia. Provérbios 18.
E o provérbio de 19, 20. Busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Não toma prazer o tolo em entendimento, senão que se descubra o seu coração. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomia a vergonha. Águas profundas são palavras da boca do homem. Ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Não é bom ter respeito às pessoas do ímpio, para derribar o justo em juízo. Nós vemos hoje, isso aqui é uma coisa que tem acontecido muito hoje. Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio, para derribar o justo em juízo. Quantas pessoas hoje estão defendendo um comportamento errôneo na nossa sociedade para tentar prejudicar pessoas justas? Nós vivemos hoje momentos em que o assaltante, o bandido, ele está virando a vítima, e quem é assaltado passa a ser como é que se diz assim, o opressor, ele passa a ser o culpado. O cara é assaltado, é roubado, mas se ele pegar o bandido e revidar, ele vai fazer o quê? Ele vai ser colocado, o bandido que vai ser a vítima, em vez de ser a vítima. A inversão da vítima. Como o provérbio diz aqui, que não devemos o quê? Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio, para derribar o justo em juízo. Quer dizer, o juízo hoje julga o justo como culpado e o ímpio como vítima. Então nós vemos que essa inversão de valores, quer dizer, conselho de Salomão para isso, que você não deve defender uma pessoa que está errada para afrontar uma pessoa justa. Mas se você fizer isso, você, como diz hoje a sociedade, o coitado dele, ele é vítima da sociedade. Por que ele é vítima? Ele escolheu roubar. Ele escolheu ser bandido. Ele escolheu o caminho mais fácil. Por que ele é vítima? E aquele que foi roubado, às vezes, nós vemos hoje no nosso dia a dia, que, como Jesus diz, o ladrão vem matar, roubar e destruir. O ladrão vem matar, roubar e destruir. O ladrão, ele vem para te roubar. Se ele não te roubar, ele vai te machucar. E possivelmente ele vai tirar a sua vida. Isso foi Jesus que disse. Não é nós que dizemos. Ele vem matar, roubar e destruir. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo na forma literal e também falando de Satanás. Mas na forma literal, o ladrão, ele vem a senão matar, roubar e destruir. Ele vem disposto a tudo. Mas aí, hoje a sociedade trata esse indivíduo como vítima. E aquele que foi roubado ou foi destruído por ele como culpado pela vítima. Deixa de ser a vítima e passa a ser o culpado. Então nós estamos vivendo. Aí quando a gente fala para as pessoas que a sociedade, esse mundo que vivemos, tem quebrado os valores da palavra de Deus, a pessoa, não é bem assim. Jesus, como é que Jesus trataria o ladrão? Como Jesus tratou o ladrão na cruz. Um disse, você não é o filho de Deus? Qual foi a resposta de Jesus? Jesus nem respondeu. Enquanto que o outro pediu ao Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus respondeu, hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque o ladrão se arrependeu. O outro, ele nem respondeu. Ele não deu resposta. Quem respondeu foi o outro ladrão, que falou, você está pagando pelos seus pecados, nós estamos pagando pelos nossos pecados. Mas Jesus nada tinha feito. Então Jesus não precisou responder. O próprio ladrão, que reconhecia que era ladrão, ele falou que, lembra-te de mim. Aí Jesus respondeu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, os conselhos que a Bíblia nos dá são esses, para que não devemos ter respeito à pessoa do ímpio para derribar o justo em juízo. É impressionante que a grande maioria, versículo desse,
dos versículos deste livro se referem ao órgão minúsculo que temos que saborear com prazer as coisas que comemos, mas é mesmo que acaba com a paz e o relacionamento, a língua. Com ela louvamos a Deus, citamos textos bíblicos, elogiamos nossos queridos, mas com ela provocamos o próximo. É a realidade, né? Às vezes a gente olha por situação, dizendo nós mesmos, às vezes nós estamos aqui adorando ao Senhor, falando, aquela confraternização, e às vezes saímos daqui, acontece uma coisa, a gente deseja logo até o mal para aquela pessoa. E professamos algum tipo de maldição contra alguém. Então nós temos que ter cuidado. Difamação, intrigas, fofocas, comentários desairosos são comuns em nosso meio. Mas o grande sábio Salomão nos aconselha a termos cuidado para que usemos corretamente. Eu lembro da situação uma vez que nós temos que ter muito cuidado com o nosso falar. Porque o nosso falar uma vez pode vir à tona. Eu lembro uma pessoa me confidenciando um negócio uma vez que eu falei para ela, irmã, vai orar. Ora. Né? Ora, porque é Deus que está no controle. E eu fiquei muito triste com o que ela falou. E eu falei para ela, ora, irmã, porque ela falou contra uma pessoa que eu gostava muito. Então, eu falei assim, ora por ela. E uma outra vez, uma pessoa falou para mim assim, essa irmã só vem trazendo problema, só vem aqui, fazer discussão por causa da neta dela. Eu falei, irmã, ora, para que se ela tiver o Espírito Santo dentro dela, se ela for realmente serva do Senhor, que o Espírito Santo tome a decisão, que o Espírito Santo toque o coração dela para que ela mude a situação dela. Porque muitas vezes a gente não nos convém ficarmos debatendo com irmãos. Então, quando é alguma coisa, se eu tenho o Espírito Santo e o irmão tem o Espírito Santo, eu vou fazer com que o Espírito Santo seja mediador daquela situação. Não eu seja mediador. Mesmo que eu esteja com a razão, às vezes é melhor eu ficar quieto e deixar que o Espírito Santo, porque se eu provocar mais, o Espírito Santo ele vai ficar impedido de agir. Então, é melhor eu fazer o quê? Senhor, o teu Espírito habita em mim e habita no meu irmão, então que o teu Espírito faça a obra, porque é ele que nos convence da justiça e do juízo. Então, a nossa língua, às vezes, ela faz com que essa situação, né? No versículo 19 do capítulo 18, diz o seguinte, um irmão ofendido é como uma cidade fortificada. As disputas são resistentes como as trancas de uma fortaleza. Forte, não é mesmo, um irmão ofendido? Facilmente ofendemos um ao outro com palavras e ações. Podemos ter opiniões divergentes sobre assuntos, mas sempre com cuidado para não ofender o interlocutor. O fato de o outro pensar diferente não nos torna menor ou maior do que nós. Maturidade emocional é saber ouvir o outro sem ofender. Isso é a sabedoria que Deus nos dá diariamente quando buscamos. A comparação que ele faz de contendas e brigas é como ferrolhos, que uma peça corrediça feita de ferro para trancar as portas e janelas. Eu lembro uma vez que eu entrei num debate numa rede social a respeito de um determinado assunto e esse assunto descambiou para o meio político. Aí eu falei para a pessoa, se você não tivesse citado o nome de um personagem político nesse assunto, não seria política, mas você citou. Então se tornou político. Então você pode ter opinião política, mas a opinião nesse assunto ela não é política. Porque é um assunto que nós, como cristãos, devemos condenar. Todo e qualquer tipo de forma como esse assunto é abordado. Não é porque um político que eu não gosto fala isso, aí eu uso isso em cima do político para dizer que eu não gosto. Mas quando o outro político que eu gosto fala do mesmo assunto, o outro político tem razão. Ele pegou e me, e me deletou da rede social dele. Aí eu falei assim, beleza. Me deletou por quê? Porque eu falei,
Não tem cabimento um negócio desse. Aí eu falei para ele, nós somos contra esse tipo de Adson, independente do meu político favorito ser a favor ou não. Mas não pode se cambiar para o meu político para eu agredir politicamente alguém. Aí ele me deletou do Facebook dele. Aí eu falei assim, poxa, eu não vejo mais postagem de fulano. Aí procurei no meu ciclo de amizade, ele não estava mais. Eu encontro com ele na rua, o respeito, né? Mantenho a amizade fora de rede social. Amizade não, conhecimento, porque a amizade é aquele que a gente conversa, bate papo. Aquele que a gente se compreende na rua, só pergunta como está, é mais um coleguismo. Mesmo no meio evangélico, não é uma coisa de irmão. Agora, aquela pessoa que é chegado, né, aí você conversa, você discute, mas você não deixa de ser amigo. Né? Uma pessoa que, por causa de um determinado assunto, ela te deleta, ela não quer a tua amizade. Né? Então, essa é uma realidade. Então, a nossa língua tem que ter cuidado. Se eu vou falar de um assunto nessa área, eu tenho que tomar cuidado, porque eu sei que eu tenho na minha rede social, que graças a Deus eu só estou entrando aos domingos por causa da transmissão do culto online. Eu não fico mais durante a semana, não fico mais perdendo meu tempo, porque notícia a gente vê, eu via muito por causa de notícia, né? Porque tem notícia que não sai no jornal. Mas tem outros aplicativos que você vê notícia, então faz uma coisa, para não ficar sabendo muito da vida de fulano. Às vezes a pessoa faz aniversário, eu nem mando parabéns, por quê? Porque eu não tenho visto a rede social. Quando eu vejo, já passou. Né? Quando eu tenho a pessoa no WhatsApp, o que eu faço? Eu ligo para ela e dou os parabéns pelo telefone, né? Porque é melhor do que mandar uma mensagem no Facebook. Eu costumo mais mandar uma mensagem pelo WhatsApp para a pessoa, que vai direto para ela, sem postar nada em rede social, porque às vezes a pessoa fica assim, poxa, foi meu aniversário, eu tive 200, todos os meus amigos deram feliz aniversário. Ah, eu postei um negócio, eu tive 400 mil curtidas. Então as pessoas, às vezes, elas colocam isso procurando reconhecimento dos outros, né? Aí eu falei essa coisa, eu também estava entrando nessa linha, eu falei, não, a partir de agora eu vou me preocupar com coisas melhores para fazer. Então nós vemos que um irmão, né, quando ofendemos um irmão, uma pessoa ofendida, ela é como uma tranca de uma fortaleza. Né? Só por isso que a gente faz, se a gente ao ver uma situação dessa, ore para que o Senhor, através do Santo Espírito, ele possa fazer com que aquele irmão traga à memória dele coisas boas que nós fizemos para com ele, não coisas ruins, como está aqui numa lenda árabe que ele coloca aqui. 2 amigos viajavam pelo deserto, em um determinado ponto da viagem discutiram. O ofendido, sem nada dizer, escreveu na areia: hoje o meu melhor amigo me bateu no rosto. Seguiram e chegaram a um oásis onde resolveram banhar-se. O que havia sido esbofeteado começou a afogar-se e sendo salvo pelo amigo. Ao recuperar-se, pegou um estilete e escreveu numa pedra: hoje o meu melhor amigo salvou a minha vida. Intrigado, o amigo perguntou: por que depois que te bati você escreveu na areia e agora escreveu na pedra? Sorrindo, o outro respondeu: quando um amigo nos ofende, devemos escrever na areia, onde o vento do esquecimento e do perdão se encarregam de apagar. Porém, quando nos faz algo grandioso, devemos gravar na pedra da memória, no coração, onde vento nenhum do mundo poderá apagar. Interessante, né? Às vezes as pessoas, por isso que a ação do Espírito Santo, ela é importante nesse momento, porque às vezes nós nos sentimos ofendidos, é só o Espírito Santo vai cuidar do nosso coração, para que possamos perdoar aquela pessoa. Se nós não deixarmos agir, o Espírito Santo agir, nós vamos carregar essa mágoa por anos e anos. E existem pessoas que fazem isso. Existem pessoas que elas têm uma atitude incrível de permanecer guardando aquela mágoa. Mágoas que têm anos que deveriam ter sido jogadas fora por alguém que a ofendeu. Infelizmente existem. E principalmente, às vezes, a pessoa, qualquer coisa que você faz, ela fica ressentida. A primeira coisa que ela tem que fazer: meu irmão me machucou. Eu vou orar e pedir a Deus que Deus possa cuidar do meu coração, para que quando eu for,
ter com o meu irmão, eu faça o quê? Eu faça as pazes com ele e jogue aquela mágoa fora. Mas existem, infelizmente, pessoas que elas carregam esse peso por muito tempo. Então, esse ditado diz assim: se seu amigo te fez uma coisa ruim, escreve na areia. Porque quando ele te faz uma coisa boa, você vai lembrar que está na pedra. Então, não vai esquecer. Né? Então, pô, fulano me fez mal, mas em compensação foi ele que me ajudou nesse ponto. Em compensação foi ele que me socorreu quando eu estava em dificuldade. Foi ele que colocou o ombro dele como apoio para o meu momento difícil. Ah, mas ele num momento de coisa, ele me xingou, ou ele me disse palavras duras, né? Porque, é como eu falo sempre, nós vivemos o dia a dia, mas vai ter dia que você vai estar bem, eu vou chegar aqui, a Josi está de cara fechada. Né? O Erlan não falou comigo. Eu não sei o que o Erlan está passando. Eu não sei o que a Josi está passando. Então, mas aquilo ali me ofendeu porque ela não me deu bom dia. Me ofendeu porque não me deu boa tarde. Ou olhou atravessado para mim. Às vezes a pessoa está num momento, um problema que está passando, uma situação difícil. E às vezes nós somos incompreensíveis e ficamos ofendidos com coisas mínimas. Onde nós deveríamos fazer o seguinte: deixar a água passar depois e falar, né, que no outro dia que ela vai estar bem, porque a tempestade durou aquele momento, chega lá e não vai nem lembrar do que aconteceu. Interessante que a mágoa só faz mal para quem carrega. Quem carrega ela. Interessante, né? Eu, durante anos, eu fui escrava disso. Mas chegou uma hora que nem eu mesmo não aguentei mais. Pedi Jesus a libertação. E ele me libertou. E, De anos, sabe? Coisa antiga, mais de 20 anos atrás. e o que a gente vê hoje, muitas pessoas, elas não são livres na realidade. Por que elas não são livres? Elas removem o seu passado, elas removem a situação lá de infância e traz a mágoa de uma pessoa que a ofendeu, que a machucou, e ela carrega aquilo, ela é infeliz. Às vezes aquela outra pessoa já até morreu, às vezes aquela outra pessoa já até se resolveu, e ela continua triste, amargurada. Aí o que acontece com ela? Ela vai ter a vida dela, quando chegar no dia, né, ela vai ver que a vida dela, durante tudo, ela carregou um negócio que ela poderia ter jogado fora, né? E não carregar aquele peso. Jesus disse: todo aquele que está sobrecarregado, cansado e sobrecarregado, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Não adianta a pessoa vir a Jesus cansado e sobrecarregado e não jogar fora o seu fardo. Se eu venho a Jesus sobrecarregado, ele diz que eu vos aliviarei, quer dizer, ele diz assim: eu sou consolo para as vossas vidas, mas eu carrego essa mágoa, então o meu fardo continua comigo pesado. Então, Jesus ainda não recebeu o meu fardo. A realidade é essa. Pessoas amarguradas, pessoas que carregam mágoas nas suas vidas, que dizem ter Jesus como Salvador, infelizmente Jesus ainda não recebeu o fardo que deveria ter sido depositado nele, quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Entendeu? E às vezes nós vemos pessoas no nosso meio tendo essas mesmas atitudes. É mágoas de irmão, é mágoa de pai, é mágoa de mãe, é mágoa de primo, é mágoa de vizinho, é mágoa de pessoas da igreja. E essas pessoas, elas estão carregando um fardo porque elas querem. Porque se elas deixarem Jesus, Jesus irá tirar esse fardo. É a mágoa do meu vizinho, né? Porque quando eu estava tirando a carteira, ele me criticou muito. Então a minha vontade, depois que eu tirei, era passar em cima dele. Queria e dar um ré para ver se amassou ele mesmo. Só que eu vi que aquilo, pelas críticas que ele me fez, eu me tornei uma excelente motorista. Eu peguei aquelas críticas destrutivas que queria me destruir E transformou. porque através de tanta crítica dele, eu aprendi a dirigir de verdade. Hoje eu não quero matar ele mais. Aquilo passou, entendeu? Eu peguei aquele lado ruim e transformei num lado bom, que ele me criticou. Nossa, aquele homem me criticou tanto. E quando eu tirei a carteira, eu tive Deu vontade de esfregar a carteira na cara dele. amassar ele, dar um ré, mas eu vi que não valia a pena. Às vezes, Não valia a pena. quando nós temos a sabedoria de Deus, às vezes a crítica, por mais que ela seja destrutiva, Para mim foi boa. nós pegamos o que ela vai nos ajudar. Foi. Eu lembro uma vez que, por causa de uma situação, eu tive que tomar uma atitude que eu vinha protelando há muito tempo.
E graças a Deus, eu tomei essa atitude por causa da situação, né? Então, nós temos que pegar as coisas ruins deste mundo, transformar em coisas, em incentivos bons para a nossa vida. Como ele diz aqui, mas existem pessoas que transformam as coisas ruins em mais ruim ainda. Imagine você se tivesse pego transformar mais ruim. Seus carros saíam, você nem carro mais teria. Carteira já era caçada, você ia estar gastando sempre com lanternagem, porque você ia sair barruando todo mundo. Mas isso fez com que você melhorasse, praticasse mais, e hoje você não quer. Tipo uma cobrança, sabe? Não, ele dirigiu 40 anos passando mesmo e queria me comparar com ele. Olha que injusto. Então, hoje. Não tem como. Então, e a melhor coisa que existe para nós, como cristão, como salvos por Jesus Cristo, é colocar o fardo sobre Jesus. Porque não adianta a gente dizer que somos livres se não somos, né? Às vezes a pessoa diz assim, eu sou livre, canta, eu sou livre, mas não é. Está preso por mágoas, por contendas, por situações passadas. Não coloca esses conselhos de Salomão em dia, né? Não coloca o que a palavra de Deus recomenda. Então, são pessoas que continuam presas a seus passados, a seus traumas, e deixam de viver uma vida plena. Jesus diz assim, eu vim para que tenham vidas, e a tenham com abundância. Como é que eu posso ter vida com abundância se eu sou preso ao meu passado, né? Então, é uma escravidão. Nós, na realidade, não somos livres. E outra coisa que nós temos é que o inimigo ele sempre quer colocar diante de nós os erros, porque os erros é uma forma de nos aprisionar. Toda vez que nós lembramos de um erro cometido, nós devemos lembrar que esse erro ele foi pago na cruz. Não tem porquê eu ficar remoendo esse erro. Se eu já me arrependi dele, já coloquei nos pés de Jesus, esse erro já foi pago. Então, mesmo que o inimigo jogue, venha me acusar, que a Bíblia diz, quem é que pode nos acusar se é Cristo quem nos justifica? Então, Paulo escrevendo isso, está dizendo assim, e Paulo diz que ele era o pior dos pecadores. Então, o apóstolo Paulo, imagina se ele vivesse lembrando os erros dele antes de ter Jesus como Salvador. Ele nunca ia conseguir desenvolver o ministério que desenvolveu. Esquecimento. Nem ele lembra. Mas a gente se perdoa. Porque e a gente não se perdoa, né? Então, é um problema que os conselhos para a vida são exatamente para isso, para que nós aprendamos com a palavra de Deus a viver o nosso dia a dia. Do capítulo 21 ao 22, esses conselhos vão continuar. Aí agora ele vai fazer referência às mulheres. Há duas referências à mulher rixosa e iracunda, briguenta, barulhenta, que se irrita com facilidade, gênio difícil. Quem consegue conviver numa casa com uma mulher mal resolvida, que briga com tudo e com todos? Muitas vezes são traumas do passado que marcaram a sua vida e não conseguiu resolvê-los. A casa em que a mulher é agredida e ofendida pelo marido e as magoam em uma forma de e as magoa. É a sua forma de defesa a amargura extravasar em palavras e atitudes. Quando eu leio essas instruções, tenho a impressão de que Salomão está certo, que Salomão está hoje no Facebook ou no Instagram mostrando a realidade dos nossos dias. A palavra de Deus é sempre atual. É encantador, mas tem que buscar, tem saída, buscar a sabedoria de Deus. Quando Salomão fala isso, a respeito das mulheres, ele fala, o autor diz assim, quem consegue viver com uma mulher rixosa? Existe até uma música sertaneja, eita mulher, que é antiga, que falava da mulher. Então ela é difícil, né? A mulher rixosa. Também faz aquele parágrafo 14 que mulher sábia edifica a sua casa. E ele faz uma controvérsia sobre a tola destrói com a própria mão. Então, temos que buscar sabedoria. Não que nós somos a prova de mágoas. Né? A pessoa diz, mas
Não é que nós somos a prova de mágoas, mas nós temos um Espírito Santo que é o chamado Consolador, né? É ele quem vai fazer com que as mágoas sejam dissolvidas. Então, como ele diz aqui, é uma forma extravasada para qual a pessoa ser magoada, ela vai passar o dia todo reclamando daquilo, porque é um jeito dela se defender, né, daquilo que aconteceu. Aí vem a outra parte: instrui a criança no caminho que deve andar, e o mesmo quando envelhecer não se desviará dele. Cada filho nasce em nossa casa, cada filho que nasce em nossa casa vem com todo o equipamento necessário para cada atividade, o que chamamos de dons ou talentos. A função dos pais é ajudar cada um deles a achar o seu caminho e usar adequadamente o equipamento interno dado pela natureza. Eu creio que esses dons e talentos ele é dado por Deus. Eu falei com minha filha um dia desse sobre isso. Todos nós nascemos com um determinado talento, com uma determinada aptidão para uma determinada área da vida. As pessoas, às vezes, estudam muito para uma profissão, mas elas não têm aptidão para aquela profissão. Simplesmente estudaram porque hoje, o que está dando dinheiro? Informática está dando dinheiro. Aí a pessoa vai estudar computação porque está dando dinheiro. O que está dando dinheiro é ser advogado. Aí ele vai estudar para ser advogado porque está dando... Às vezes não tem aptidão para ser advogado. A engenharia está dando dinheiro, vou ser engenheiro. Aí ele estuda para ser engenheiro, se mata de estudar, mas a aptidão dele não é, às vezes, para ser engenheiro. Vou ser professor, porque o professor, alguns pensam, né? O professor dá aula 4 horas por dia, e se for municipal ou estadual, tem emprego garantido, e muitos não têm aptidão para professor. Você vai ver professor que empurra com a barriga. Você vai ver professor que se dedica. Você vai ver engenheiro que ele faz uma obra e você vai ver engenheiro que é uma lástima. Você vai ver advogado que ele pega um caso e ele consegue resolver o caso porque ele tem aptidão para ser advogado. Você vai ver a pessoa que faz gastronomia que ninguém consegue comer o prato às vezes. E vai ver a pessoa que faz e a comida é deliciosa. Às vezes já nasceu com aquela aptidão. Antes de ser gastrônomo, ela já é um excelente cozinheiro. E às vezes, antes de ser engenheiro, ele já tem uma aptidão para ter ideias na área de engenharia. E antes de ser qualquer uma profissão, ele já tem aquele talento nato dele. Então, é natural. Isso, como ele diz assim, a criança já nasce com esses talentos. Compete aos pais saberem usar esses talentos. E com a medida que ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo. Então, a gente tem que aproveitar isso aí para que ela seja bem desenvolvida. O que vemos algumas vezes são pais que se projetam nos filhos, querendo que eles sejam o que os pais não conseguiram ser. E é isso que eu estava falando. Às vezes o pai ele queria ser médico, mas não foi médico. Aí chegou, não, meu filho vai ser médico. Aí vai lá, se mata, paga uma faculdade, mas o filho não quer ser médico. Mas vai ser médico porque o pai queria que ele seja médico. O pai dizia assim, meu filho é médico. Aí o que acontece? Aí vai ser médico, não tem aquela aptidão, comete um erro médico, aí acontece uma fatalidade, aí em vez de ser orgulho para o pai, pode ser vergonha para a família. Entendeu? Uma pessoa que sofreu muito também foi o Michael Jackson, né? O pai dele queria que ele fosse o que ele queria ser e não foi, né? Sofreu muito. O pai dele cobrava muito dele. Então, como ele diz aqui, por outro lado, precisamos pensar naqueles que têm um sonho, mas não têm condições de estudar por questões financeiras, e que nem sempre a família pode assumir. Por isso, muitos se envolvem nos estudos depois de muitos anos vividos e trabalhados. Nós vemos isso, pessoas que às vezes depois de idosas, né, elas, por ter se aposentado, não precisam mais trabalhar, elas vão fazer cursos que elas tinham vontade de fazer, né, que elas tinham vontade de desenvolver. Então, nós vemos pessoas que se tornam advogados, pessoas que se tornam professores, pessoas que se tornam engenheiros, pessoas que se tornam diversas profissões, que era a vontade que ele tinha que fazer. Isso só acontece por quê? Porque ele não teve condições no período que era jovem, por causa da condição financeira. Outras preciosidades desse capítulo 22 é o versículo 28, né, que diz assim:
Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Não remova as marcas antigas que teus pais fixaram. Quando uma pessoa é educada por pais responsáveis com valores preciosos de comportamento, ele é responsável por não trair essa confiança. Mas o que vemos são muitos removendo os valores aprendidos e se encaminhando para atos perigosos e comprometedores. A função dos pais é colocar os limites para a saúde emocional dos filhos, mas cabe aos filhos manterem seus limites, assim honrando seus pais. Nós vemos isso acontecer muito quando os pais criam seus filhos com todo amor e carinho, dão valores, aí eles vão para um determinado setor, vão para a faculdade, por exemplo, vão para a universidade, aí chega lá e encontram crianças, encontram jovens que não tiveram os mesmos valores, e essa influência, muitas vezes, conseguem retirar tudo aquilo que os pais colocaram. Nós vemos, às vezes, filhos que eram uma bênção na igreja, no nosso meio, mas quando foi para esse determinado lugar, entrou aquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. De tanto aquelas más influências, elas conseguiram desvirtuar, né, tudo que os pais colocaram. Aí nós vamos ver jovens que, para agradarem um determinado grupo, como se diz assim, não ser chamado de retardado, de nerd, de bocó, né, de ultrapassado. Você tem que ser modernizado, você tem que fumar um baseadozinho, você tem que ir para uma festinha com a gente, nós vamos fazer uma balada, ou nós vamos fazer um luau, ou nós vamos fazer uma coisa. E os pais tinham todo o cuidado de proteger o filho disso. Aí eles começam a colocar esse jovem de lado. Ele, para não se sentir excluído, ele acaba se envolvendo. Aí, se ele não tiver essas marcas bem fixadas, o que vai acontecer? Vai remover. E daqui a pouco, o que vai acontecer com ele? Ele estará dando muito trabalho a seus pais. A função dos pais é colocar limites para a saúde emocional. É a função nossa. Eu lembro quando eu saí de casa com 16 anos, com 17 anos, eu vim para a Marinha, né, vim para a escola de aprendizes, fui ser internato durante 1 ano e meio, e ali eu convivia no regime de internato. A minha rotina era acordar 5 horas da manhã, dormir às 9h30, passar o dia todo estudando, e com diversos jovens e adolescentes que vinham de diversas famílias. Nós éramos mais ou menos, se eu não me engano, acho que 400 alunos, fora que tinha uma outra turma que tinha acho que 150. Depois chegaram mais 150. Então a gente tinha jovens de diversas famílias, isso em 1981. Então você convivia com pessoas com pensamentos diferentes. E eu, como evangélico, como cristão, ouvia tudo aquilo ali. Mas ali estava tranquilo. Mas quando nós saíamos, aí o negócio ficava feio. Porque tinha a maioria, uma boa parte queria ir para lugares que eu não entraria. Então eu tinha que me afastar. Como a turma era muito grande, então eu não cheguei a ser excluído, né? Porque também existiam outros jovens que eram evangélicos, eram crentes, então a gente se juntava. Mas quando você chega numa turma que são 20 pessoas, e só você é crente, só você é cristão, e os outros 20 não são, aí por você ser diferente, eles vão te isolar se você não entrar no grupo deles. Isso que acontece em muitas universidades. As turmas não são grandes, as turmas são pequenas. E a maioria vai para ali, como eu já estive dentro, eu passava pelos campos e via jovens se drogando, né? Aí existe, por exemplo, aqui em Vitória, existe uma tal de Rua da Lama, onde eles vão às sextas-feiras, né, para lá. E esses lugares, querendo ou não, são lugares perigosos que podem ocasionar até mortes de acidente. Aí o pai está em casa, o filho, pensando que o filho vem para casa, o filho foi para um lugar desse. Ou festa com amigos, onde amigos se reúnem num lugar ou numa república, e lá chega um sempre engraçadinho, com
alguma coisa diferente e acaba levando todos eles para esse sentido. Então, não remova as marcas. Isso são ensinamentos. Por quê? Os pais que amam seus filhos, eles além de cuidar, eles colocam valores para toda a vida. Foi assim que meus pais fizeram e assim que eu creio que a maioria dos pais antigos fizeram. Hoje em dia, esses valores têm sido invertidos por uma sociedade, como diz a Bíblia, no maligno. Para a gente concluir, o capítulo 19, versículo 2 diz assim: não é bom agir sem pensar. Quem tem pressa erra o caminho. Né? Isso é natural quando a gente quer ir a algum lugar, mesmo hoje com GPS ou com os aplicativos de navegação, a gente costuma até errar o caminho. Que quando o GPS diz para você que você deveria ter, que você ia entrar, você já passou da entrada. Aí você tem que dar uma volta porque você está com pressa. Você vem numa determinada velocidade, o GPS diz para você, entra à direita, você já passou da entrada à direita, aí vai ter que fazer um retorno. E dependendo do lugar, uma vez eu tive que fazer um retorno de quase 20 km numa rodovia, porque quando o GPS falou para mim, eu já estava passando pela entrada. Ele entra à direita, entra à direita já era, não dá para entrar. Aí tive que fazer o retorno, né? Parar e ver se era ali mesmo, esperar. Quer dizer, o apressado, ele erra o caminho. Esse versículo sintetiza todo o ensinamento de Salomão sobre os conselhos que nos dá. Primeiro refletir, pensar, analisar, ponderar, considerar e depois sim, dar procedimento. Quantas vezes a gente quer comprar alguma coisa e às vezes nós somos levados no intuito. A gente não pensa se vai ter dinheiro para pagar, se aquilo realmente é necessário ou se aquilo vai me causar uma dívida que eu vou estar pronto para assumir aquela dívida durante um período, né? E não vai me dar dor de cabeça. Então, é a mesma coisa aqui. Nós precisamos parar, refletir, né? E pensar e analisar, ponderar, considerar e depois, sim, dar prosseguimento. Antes de qualquer atitude ou palavra, refletir se vai abençoar ou não o outro. O problema é que o primeiro a gente fala, depois a gente pensa. O problema já está arranjado, não é mesmo? Mas como a vida é uma eterna escola, estamos sempre aprendendo. O texto diz que quem se precipita acaba pecando. Claro que acabamos dizendo e fazendo coisas que desagradam totalmente a Deus, comprometendo o nosso caminhar. Busquemos estar atentos às nossas palavras, atitudes, para honrarmos a Deus em todos os nossos dias com a nossa vida. É um desafio para mim que deixo para você também. É interessante que a gente vê hoje, quem está em rede social, você pode olhar, existem muitas pessoas que estão tão preocupadas em agradar pessoas que não têm nada a ver com Deus, com a fé, não fazem parte do corpo de Cristo, do que com aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. E às vezes entram até na discussão de ofensa contra irmãos, porque existem pessoas do seu convívio social que se agradam de agredir o Evangelho. Então, hoje é um dia muito importante para nós. Devemos pensar, refletir, ponderar e fazer tudo isso, porque nós estaremos escolhendo pessoas, estaremos colocando o nosso voto em pessoas. Primeiro, saber se eles realmente temem a Deus. É a primeira coisa. Se eles são inimigos do povo de Deus. Se eles são pessoas vestidas de ovelha nesse momento de eleição. E existem muitos. Existem muitos que passam a vida inteira atacando o povo de Deus. Chega na hora da eleição, muda suas carinhas, muda sua vestimenta, falam até em Deus, frequentam até a igreja, para ganhar voto daqueles inocentes, ignorantes. Porque se ele tiver o temor de Deus, ele vai ter sabedoria na hora de votar, para depois não reclamar. Né? Depois não reclamar. Então, que nós nesse dia de hoje, devemos, esse livro de Provérbios, ele foi ensinamento exatamente para nós refletirmos sobre o nosso viver, a nossa vida aqui na terra, nesse mundo, para podermos saber se estamos agradando a Deus ou não. Porque é melhor agradar a Deus do que os homens. Se eu entro num debate para ofender o meu irmão, para agradar uma pessoa ou alguém
que não quer saber de Jesus, só porque é meu amiguinho secular, eu estou indo contra a palavra de Deus. Eu estou indo contra a vontade de Deus, que é a harmonia, quão bom e quão maravilhoso, quão suave é que os irmãos vivam em união. Se os irmãos se agridem por causa de pessoas que não tem nada a ver com o evangelho, está quebrando esse primeiro princípio, né? Desse salmo que diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Irmãos viverem contenda por causa de assuntos que não tem nada a ver com o povo de Deus, às vezes é contra o povo de Deus, dando apoio àqueles que atacam o povo de Deus, e tem que refletir muito na sua fé. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um dia de reflexão, de responsabilidade, exercendo o nosso papel como cidadão deste mundo, lembrando que primeiro nós somos cidadãos do céu. Nosso compromisso maior é com Deus, né? Que Deus nos abençoe. Logo mais à noite, se o Senhor assim nos permitir, estaremos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Pediu o Erlan que esteja orando. Aí se aproxima do microfone para orar, para nós encerrarmos. Tá ligado? Oremos. Senhor Jesus, nesta hora, ó Pai, quero te agradecer, ó Pai, muito obrigado. Amém, pelas bênçãos que temos recebido, ó Pai, no decorrer desse dia de hoje. Abençoa, ó Pai, o culto, a escola bíblica que foi feita aqui hoje. Abençoa o irmão Neto, abençoa, ó Pai, o trabalho da noite, ó Pai. Esteja enviando pessoas para que possam vir aqui e escutar teu evangelho, ó Pai. Esteja, ó Pai, preparando cada um de nós para o culto da noite, ó Pai. Coloque em tuas mãos as eleições, esteja abençoando, orientando, ó Pai, cada servo teu, para que possa escolher, ó Pai, aquele prefeito, aquele vereador, ó Pai, que vai fazer o melhor para a nossa cidade, ó Pai. Nos dê, ó Pai, um dia na tua presença, leva-nos em paz para os nossos lares. É a minha oração que eu te peço e te agradeço, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.